Então, saudações alunos do Teodorico, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o professor Jefferson e sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Na nossa aula de hoje nós iremos fazer aqui algumas demonstrações e exemplos sobre o assunto que já foi mencionado na aula passada sobre razão e proporção. Então vamos lá para os nossos exemplos. Então, o primeiro exemplo diz o seguinte, determine a razão entre os números. Que números são esses? Na letra A nós temos aqui os números 5 e 10. Então, como é que a gente calcula a razão? Se a razão é entre 5 e 10, então a gente vai representar através de uma fração em que nosso primeiro número vai ser o numerador e o segundo vai ser o denominador. Então, vai ficar da seguinte forma: 5 dividido por 10. 5 dividido por 10. Essa aqui é a nossa razão. Essa fração aqui, ela é redutível, ou seja, a gente pode simplificar ela. Por quê? A divisão entre 5 e 10 não é exata, porém, o 5 e o 10 têm divisores em comum. Nesse caso aqui, eu posso dividir esse número aqui por 5 e esse de baixo aqui também por 5. Se eu dividir 5 por 5, o resultado vai ser 1. E se eu dividir 10 por 5, o resultado vai ser 2. Ambas as divisões irão resultar no mesmo valor. Só que é mais fácil, mais simples, nós conseguimos fazer a divisão de 1 dividido por 2 do que 5 dividido para 10. Então, a gente vai sempre optar pela razão e divisão mais simples. Nesse caso aqui, nós temos o numerador 1 e o denominador 2, e aqui não tem mais como a gente simplificar, como a gente reduzir. Então, só nos resta a gente efetuar aqui a divisão. Quanto é 1 dividido para 2? Imagine que você tenha R$1 e tenha de dividir para duas pessoas, cada um vai receber 50 centavos, ou seja, 0,5, beleza? Isso aqui é o valor da razão entre 5 e 10. Vamos para outro exemplo. 9 e 6. Qual é a razão entre 9 e 6? Primeiramente, a gente organiza, sendo que 9 vai ser o nosso numerador e 6 o nosso denominador. E aqui, a gente já pode observar que 9 dividido por 6 não vai ser uma divisão exata. Porém, tanto o nosso numerador como o denominador possuem divisores em comum. Nesse caso aqui, é o 3. Se nós dividirmos 9 dividido para 3, vamos chegar ao resultado 3. E se nós dividirmos 6 também para 3, lembrando que a gente só pode reduzir dividindo numerador e denominador por um mesmo número, certo? Você não pode dividir o numerador por um número e o denominador por outro número diferente. Não pode, viu? Então, se você fizer isso, você não estará simplificando a fração, beleza? Então, simplificando aqui, 9 dividido para 3, nós temos 3. E 6 dividido para 3, nós temos 2. Chegando aqui nesse formato aqui, nós não temos mais como reduzir. Então, só nos resta efetuar a divisão. 3 dividido para 2. Imagine que você tenha R$3, tem que dividir para duas pessoas. Cada um vai receber R$1,50, ou seja, 1,5. Então, aqui nós temos nosso resultado final, o valor da nossa razão. Vamos para o nosso exemplo 2. Exemplo 2 diz o seguinte, considere dois segmentos. AB vale 18 centímetros e CD vale 10 centímetros. Então, o que o exemplo quer? Qual é a razão entre os segmentos AB e CD nas suas formas fracionária e decimal, ou seja, em forma de fração, e decimal, aquele número que tem vírgula, beleza? Então, vamos aqui para a resolução. Primeiramente, vamos organizar aqui os segmentos. O primeiro segmento é o AB, vai ser o nosso numerador, e o segundo é o CD, que vai ser o nosso denominador. Substituindo pelos valores correspondentes, como numerador nós temos 18 centímetros e como denominador nós teremos 10 centímetros. Então, para a gente iniciar aqui a nossa simplificação, nossa redução aqui, você pode observar que tanto numerador como denominador são números pares. E todo número par é divisível por 2.
Então, simplificando o numerador e denominador por 2, 18 dividido por 2 dá 9 e 10 dividido por 2 dá 5. Então, aqui nós temos a fração 9 quintos. Podemos reduzir mais ainda essa fração? Não. Aqui já está na sua forma irredutível. Então, aqui já é nossa forma fracionária. E como seria a nossa forma decimal, basta nós dividirmos 9 por 5. Então, quanto é 9 dividido por 5? 1,8. Porque 9 dividido por 5 dá 1. 1 vezes 5, 5. Para chegar em 9, faltam 4. 4 eu posso dividir para 5? Não. Então, você vai acrescentar o 0 e aqui uma vírgula. 40 dividido por 5 dá 8. 8 vezes 5, 40. Para 40, nada. Então, aqui é a nossa divisão 9 por 5 igual a 1,8. Porém, lá na fração aqui que contenha 18 décimos, você poderia fazer aqui essa divisão bem mais simples, porque todo número dividido por 10, basta você voltar uma casa, basta você voltar a vírgula uma casa. Então, aqui, ó, 18 dividido por 10. A vírgula do número 18 é como se estivesse após o 8. Então, dividindo por 10, essa vírgula vem uma casa para a esquerda, transformando 18 em 1,8, assim como o nosso resultado aqui, beleza? Então, temos aqui a nossa forma fracionária e a nossa forma decimal. Vamos para o próximo exemplo. Então, nosso exemplo 3 diz o seguinte, ó, são dados dois segmentos. O primeiro mede 5 metros e o segundo 200 centímetros. Qual é a razão entre o primeiro e o segundo segmento? Então, questões como essas em provas de acesso ao ensino médio, de Enem, de concurso, são bastante recorrentes. Por quê? Quando você já está familiarizado com o conteúdo, pode ser que você esteja um pouco desatento e já vá querer resolver direto a questão e fazer os cálculos necessários, porém não analisa as grandezas que correspondem aos números a serem trabalhados. Nesse caso aqui, ó, nós estamos trabalhando com metros e estamos trabalhando com centímetros. Para determinar algum resultado, você tem que escolher que grandeza você quer trabalhar. Se você vai trabalhar com centímetros ou se você vai trabalhar com metros. Se você for calcular nesses dois formatos aqui, você vai encontrar um resultado incorreto. Então, ou você transforma esse valor para metros ou você transforma esse valor para centímetros. Então, nesse caso aqui, para facilitar, é melhor nós transformarmos esse valor aqui que é grande em centímetros para metros, a fim de nós facilitarmos aqui o nosso trabalho, beleza? Então, primeiramente, ó, vamos analisar aqui, nós temos 200 centímetros. Quanto esse valor corresponde em metros? Então, nós temos que recordar sobre a nossa escala métrica, que diz o seguinte, ó, 200 centímetros, analisando aqui os 200, se nós voltarmos uma casa aqui na vírgula, nós entraremos na casa dos decímetros. Então, 200 centímetros correspondem a 20 decímetros, que esse mesmo corresponde a 2 metros. Cada casa que você volta, você adentra a outro nível métrico. Então, 20 centímetros correspondem a 20 decímetros, que correspondem também a 2 metros, que é a mesma unidade do primeiro valor aqui da nossa questão. Então, nós vamos trabalhar da seguinte forma. Primeiro 5 e o segundo 2. Qual é a razão entre o primeiro e o segundo? Então, vai ficar 5 dividido por 2. Se eu tenho R$5 e for dividir para duas pessoas, cada um vai receber quanto? 2,50. Nesse caso aqui, 2,5. Então, aqui é o nosso resultado. A razão entre o primeiro e o segundo segmento é 2,5. Se você tivesse trabalhado com 200, você não encontraria esse resultado. Então, bons estudos e até a nossa próxima aula.